Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV, uma economia para você. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Unopar Quixeramobim, Rua Doutor Monteiro Filho, número 130, Centro. BrisaNet, levando o mundo até você. Como prometido, vou conversar hoje, agora, nesse momento, com a professora Luciana de Figueiredo, responsável, a coordenadora, portanto, da imunização aqui do município de Quixeramobim. Nós vamos falar. Hoje está começando a campanha de vacinação contra a gripe. E nós estamos nesse momento de vacinação contra a Covid-19. Qual a diferença entre uma vacina e outra? Como é que vai acontecer a estratégia de uma vacina e outra? E também todas as dúvidas acerca da vacina da Covid e o drive-thru que vai acontecer amanhã aqui em Quixeramobim. A gente vai ficar por dentro de tudo isso a partir de agora. Por isso, mande as suas dúvidas, pode deixar mensagem aí nas nossas caixas, ou no Zap, ou no YouTube, ou no Facebook. A gente vai juntando todas essas dúvidas e vamos extrair o máximo de informação possível aqui da professora Luciana. Professora, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigado por atender o nosso pedido, tá? Bom dia. Bom dia, Alistênio. É um prazer estar aqui na Sertão TV, né, esclarecendo sobre a campanha da Covid e da influenza. Né, que além dessa campanha que está se estendendo um pouquinho devido o número de doses que o Brasil está recebendo até o momento, né, os municípios, então ela se estende um pouquinho para o atendimento ao público-alvo, né, e como todo ano a gente tem a campanha da influenza e é um período propício ao adoecimento, a gente também tem que administrar essa outra campanha, né, e claro, a importância de que para evitar um aumento de internações por influenza, por gripe sazonal, né? Então, que um sistema que já está tão tumultuado, já está tão cheio devido à Covid, então a gente tenta minimizar com a vacinação da gripe para que as pessoas precisem chegar até o hospital. Muito bem. Meus amigos, só uma rápida informação, acabo de ver, inclusive, essa informação que o vereador Camilo Santana acaba de publicar, de que ele diz o seguinte, abre aspas, informa aos meus irmãos e irmãs cearenses de que estamos entrando hoje com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que a Anvisa do governo federal autorize a liberação ao nosso estado, o estado do Ceará, dos 5,8 milhões de doses da vacina Sputnik adquiridas de forma direta pelo governo do Ceará junto ao Fundo Soberano Russo. A Sputnik já é utilizada em cerca de 60 países, com eficácia de 91,6%. Iremos a todas as instâncias possíveis para que as vacinas que adquirimos cheguem ao mais rápido possível para imunizar a nossa população. Ou seja, o Estado já comprou as vacinas, já tem as vacinas, mas não pode aplicar porque a Anvisa ainda não disse, ok, aplique. Sendo que a vacina já está sendo aplicada em 60 países pelo mundo. Esse processo ainda está demorando junto à Anvisa e o governador entrou no Supremo Tribunal Federal para que a Anvisa possa agilizar esse processo. Bom, estamos falando de vacina, informação importante também que acaba de chegar. Professora, mas vamos começar falando sobre essa vacina da gripe, para depois a gente entrar e fechar e ficar falando só sobre vacina da Covid. Essa campanha é uma campanha nacional que anualmente acontece. Explica pra gente por que é importante se vacinar contra essa influenza, por que é importante se vacinar contra a gripe e tirar dúvida. A principal dúvida é, tomei a vacina da Covid, posso tomar a vacina da gripe? Como é que funciona? Explica pra gente. Certo. Falando um pouquinho sobre a campanha, até chegar nesse ponto, Alistênio, lembrando que a campanha da influenza é a 23ª que acontece no Brasil. A primeira foi em 1999, né, que aqui já estávamos em Quixeramobim, na primeira campanha de vacinação, que o público principal eram os idosos. E aí foi ampliando e a gente chegou a um público bem maior que hoje nós atendemos com a campanha da influenza. Também o período da campanha, deixar bem claro, a gente tem de 12 de abril, iniciando hoje, né, até o dia 9 de julho. E ela foi bem dividida pelo Ministério da Saúde,
Os idosos, eles ficaram na segunda fase, justamente porque a gente está fazendo a da Covid agora. Então, para não ter mistura de doses, né, e ter o intervalo adequado, então eles ficaram para a segunda fase. Nessa primeira fase, nós vamos vacinar as crianças de 6 meses a menor de 2 anos, vamos vacinar as gestantes, as puérperas e os trabalhadores da saúde que já estão imunizados. Pois não. E como você estava falando, se eu tomei a vacina da Covid, eu posso tomar da gripe? Não só pode, como deve, desde que esteja dentro do público-alvo. O intervalo que a gente faz são 15 dias. O que a gente solicita é que dê um intervalo de 15 dias entre as doses, entre a Coronavac e a influenza. A prioridade é Coronavac. Se eu estou com a Coronavac não, da Covid. Da Covid. Desculpa, Coronavac é o nome da vacina. A prioridade é a da Covid-19. Se eu já estou naquele público-alvo, que hoje nós estamos de 65 a 69, e eu vou tomar a vacina da Covid, então que eu tome primeiro a da Covid, quando eu tomar a segunda dose, né, que o intervalo é de 14 a 28 dias, se for Coronavac, 3 meses se for AstraZeneca, então depois eu tomo a da gripe. Apenas uma ressalva. Como o intervalo da AstraZeneca é mais extenso, né, maior, a gente faz a dose da gripe 15 dias depois da primeira. Então quer dizer que no intervalo entre, se for AstraZeneca, entre a primeira e segunda dose, eu posso tomar Pode tomar da gripe com intervalo de 15 dias da primeira dose. Certo. Já a Coronavac, como ela tem um intervalo menor, né, de 14 a 28 dias, a gente pede para tomar a segunda dose e 15 dias depois a gente faz a da gripe. Sempre tem essa distinção por conta do fabricante, né, professora? Depende muito, varia muito de fabricante por fabricante, né? E isso precisa ser observado na hora dessa aplicação, né? Com certeza. Lembrando que a gente não pode fazer doses de laboratórios diferentes. Se eu tomei a minha primeira da AstraZeneca, a segunda precisa ser AstraZeneca. Se eu tomei Coronavac, precisa ser Coronavac. E aí, daqui a pouco, se Deus quiser, que o governador vai conseguir, vamos ter também a Sputnik, que é um terceiro laboratório, né, que vai estar disponível no Ceará. Bom, isso é uma luz, porque a gente já trouxe aqui a manifestação do governador Camilo Santana, porque se 60 países já aplicam essa vacina, é claro que ela é eficaz. Ninguém aplicar a vacina no seu país sem a vacina não está funcionando. Então, o governo brasileiro precisa acelerar esse processo de validação dessa vacina, tendo em vista que a maioria dos estados, são mais de 20 milhões de doses que os estados nordestinos já compraram dessa vacina, ou seja, são imunizantes importantíssimos para ampliar o público de vacinação. Queira Deus a gente já estivesse vacinando como os Estados Unidos está vacinando, gente abaixo de 20 anos ou abaixo de 30 anos. Quem quer a gente puder já estar assim. Mas enquanto não, vamos continuar vacinando com as vacinas que nós temos à disposição. Hoje nós temos 2 vacinas, professora. É a Coronavac e a AstraZeneca. Isso, exatamente. Coronavac sendo produzida pelo Butantan e a AstraZeneca pela Fiocruz. Laboratórios brasileiros, né, que estão em nosso território, que estão importando a IFA e produzindo. E daqui a pouco vai estar produzindo sua própria vacina. O Brasil vai produzir a própria vacina daqui a pouco. Professora, agora eu queria que a senhora fizesse um balanço sobre as vacinas da Covid. Hoje, quantas doses chegaram, quantas doses aplicaram, como é que está hoje o número dessa aplicação em Quixeramobim? Hoje, Elistênio, nós recebemos para a primeira dose 10.116, isso incluindo o último lote que chegou sábado ao município, né? Aliás, sexta-noite, desculpa. Segunda dose, nós já recebemos 7.581 doses, vacinas realizadas até sábado passado, né? Nós fizemos 12.779 doses, entre primeira e segunda dose. Então, doses realizadas, 12.779. Também estamos fazendo a vacinação. Eu falei doses recebidas, não falei doses aplicadas, desculpa. São muitos números, a gente realmente precisa estar consultando para não fazer, e a mudança é muito rápida. Esses números que eu estou passando aqui
ele já mudou, porque o PSF está vacinando, tanto primeira quanto segunda dose. Me tire só uma dúvida, por exemplo, a CESA, ela manda, por exemplo, a primeira dose, ela manda um lote e informa, a secretaria, esse é um lote só para aplicação de primeira dose. Ou é a CESA que informa ou o município que escolhe? Não, é a CESA. Vem direcionado, quem decide é o governo do estado, ele manda por percentual. O município está recebendo tanto percentual para a primeira dose, diz o público-alvo, vacina para ser aplicada de 65 a 69 anos, né, como é o caso agora, tanto percentual para a segunda dose, outros públicos, como agora entrou a Força de Segurança, então percentual tal para esse grupo. Então o estado é que decide com relação a isso aí. O que é que fica a critério do município? A forma de aplicar, a logística, né? E também a gente pode fazer a organização da faixa etária dentro do município. Por exemplo, nós iniciamos quando abriu para esse público, nós começamos vacinando de 69 e 68, né? E aí, como a gente viu que o número diminuiu, né, já foi feito boa parte, a gente botou de 65 a 69 agora. Lembrando também, por exemplo, se eu tenho um idoso que tem 70, 71, que não tomou ainda, ele não está proibido de tomar, não. Ao contrário, ele deve procurar para poder tomar. Seu grupo passou, mas a vacina sempre fica disponível. Até porque nós temos um público-alvo enviado pelo Ministério da Saúde. Então, esse público a gente tem que atingir. E Quixeramobim, inclusive, de um dos públicos, que eu estou até com o percentual aqui, passou de 100%. Ou seja, hoje nós temos um número maior de idosos do que o Ministério informou. Isso porque o do Ministério é da última campanha que ocorreu no município, que foi da influenza, do ano passado, 2020. Né? E a gente tem um número um pouquinho maior já. Professora, outra dúvida importante em relação a essa questão da vacina. Então, toda a logística, a quantidade de doses que o município recebe, quais os públicos o município deve priorizar dessa vacinação, tudo a CESA envia e o município fica responsável pela logística. Exatamente. Quando a vacina chega no estado, é enviado para as ADSs, né, que no caso o Quixeramobim é a 8ª, que fica em Quixadá. E antes da gente receber a vacina, nós recebemos uma planilha, onde vem discriminado todo o público, o percentual e o total de doses. Ele não diz, por exemplo, só que o Quixeramobim vai receber 16%, 20%. Ele diz 16% de tal público-alvo que totaliza tantas doses. Então já chega tudo determinado para o município cumprir? Tudo determinado. E a gente, na maior brevidade possível, vacina esse público, né, para que a gente possa receber um outro lote, que ainda tem uma determinação do Ministério Público. Que os municípios precisam atender. Tem que atender 85% das doses enviadas no lote anterior para ter disponível o lote seguinte. Então, a gente tem que ter brevidade na vacinação de primeira dose, principalmente, para a gente receber o lote seguinte. Professora, toda segunda-feira a gente faz a atualização dos números da vacinação aqui no município, no programa. O nosso amigo Hugo faz o mapa e destaca isso para a gente. O município de Quixeramobim tem se destacado como o município que mais tem vacinado aqui na nossa região do Sertão Central. Como é que tem sido a aceitação das pessoas pela vacina? Houve resistência, há resistência? Como é que vocês têm visto esse processo nesse período de vacinação desde que começou? Eles têm uma aceitação maravilhosa, graças a Deus, muito bom. Quase não temos resistência nenhuma, né? É mínimo. E de antemão, ia falar no final, mas já falar nesse momento, agradecer aos profissionais da Estratégia Saúde da Família. Eles têm sido fundamentais. Eu sempre coloco, sou defensora ferrenha da atenção básica, né, como porta de entrada do serviço. Linha de frente, quando a gente fala, não é só quem está lá salvando vidas. Esse profissional também tem uma importância fundamental. Mas linha de frente nesse momento são todos os profissionais.
seja o agente comunitário de saúde, seja o enfermeiro, seja o médico, que está nessa luta, né, tentando combater essa pandemia. Então, eles estão sendo primordiais nessa vacinação. Nós temos profissionais que passam dentro de lama, carro atola, mas ele chega lá naquele público, ele chega naquele idoso mais distante, naquela comunidade mais remota. Então, nossa equipe toda empenhada nesse movimento. Por isso os números. Por isso que Xeramobim tem vacinado. Não é que a gente vacinou mais, que a gente recebe percentual igual, mas que Xeramobim está sendo mais rápido para essa vacina chegar aos idosos. Então, daí a diferença. Professora, outra questão. Para a gente chegar nas perguntas, os meninos estão dizendo que já tem muita gente querendo perguntar muita coisa, então a gente entra já na pergunta do público. Deixa eu trazer logo os meus questionamentos, que de repente pode esclarecer a dúvida de alguém que já está aqui questionando. Bom, então a gente vai entrar no público de 65 anos acima. Já estamos. A partir desta... Já estamos, Já estamos, que a gente já recebeu 2 lotes referentes a esse público. Então quem está nos ouvindo agora, professora, essa vacinação, ela está acontecendo onde? Hoje... esse último lote que nós recebemos, o PSF já iniciou do interior, né? Então eles já estão realizando, tendo todo o cuidado de não aglomerar esses idosos, marcando com seu agente de saúde, para que a gente possa levar a efetivação da vacina e não expor o idoso ao adoecimento. Então a melhor estratégia, eu estando no interior e as pessoas que estão nos ouvindo agora na zona rural, é procurar o agente comunitário de saúde. Aguarde sua equipe, seu agente de saúde vai entrar em contato, vai comunicar o dia que a vacina vai estar disponível, marcar não só na unidade básica, como nas comunidades mais distantes, né? Porque no momento que eu marco no posto toda a vacina, então eu vou aglomerar, né, levar muitas pessoas para dentro da unidade. E eles estão levando para as localidades. Então, por exemplo, São Miguel, tem Castelo, tem Santa Isabel. Então a vacinação ocorre nessas localidades, né, de acordo com o cronograma da equipe. A equipe se programa, como eu falei, a maior brevidade possível eles estão tendo para realizar o mais rápido possível essa vacinação. E de repente, dependendo da estratégia da comunidade, não precisa você se deslocar até o posto de saúde. As equipes vão até a comunidade e realizam essa vacinação num centro comunitário, numa escola. Isso, escola, centros comunitários. No caso do domicílio, se o idoso tem dificuldade de locomoção, né, que a gente fez acamados. Aliás, o público de 75 anos em diante, nós fizemos no domicílio, todos eles. Agora não, agora a gente está chamando para os pontos de atendimento. Mas, se tem acamado e domiciliado nessa faixa etária, de 65 a 69, a equipe está fazendo no domicílio. Então é importante, principalmente, esse recado para o pessoal da zona rural, procurar o agente comunitário de saúde para dar as orientações necessárias para como é que vai acontecer essa vacinação por lá. Isso. Não precisa o idoso sair do interior para vir se vacinar aqui. Não é necessário. As doses, quando chegam, são divididas igualmente. Então, de acordo com o levantamento que eles têm, né, nossas equipes têm todo esse levantamento de idosos por número. O agente de saúde conhece cada um, sabe onde ele está, sabe quem naquele dia não tomou, que ainda precisa tomar. Então, o agente de saúde é uma ferramenta importante na comunidade, principalmente no interior. Eu vi muita gente falando disso. Nós vamos falar sobre o drive-thru agora. Vai ter o drive-thru da primeira dose essa semana. Vou levar o meu pai que está lá no interior, vou levar lá para Quixeramobim para poder fazer a vacinação. Não precisa, né, professora? Não é necessário. A gente até pede, Alistênio. Eu sei que todo idoso está querendo se vacinar o mais rápido possível, mas como nós já colocamos, nós não recebemos ainda o quantitativo para todo esse público. A gente está recebendo percentual. Pede calma, que a vacina vai chegar o mais rápido possível até a casa de vocês, até a unidade básica, mas não aglomerar. A gente tem que vacinar, mas a gente também tem que preservar os idosos. A gente tem que evitar que ele tenha contato com outras pessoas e venha adoecer antes de ter a proteção, né, da vacina. Professora, as estratégias do drive-thru têm funcionado?
Com certeza. Foi uma experiência boa que o município já realizava, né, já fez em anos anteriores, na campanha da gripe, principalmente, né? E a gente viu que quando a Covid tem funcionado muito bem. Nós realizamos para a primeira dose já, realizamos agora sábado para a segunda dose, onde esperávamos vacinar em média 150, 170 pessoas e chegamos a 398 pessoas. Isso em 4 horas de funcionamento do drive-thru. Então, um número muito bom, onde a gente vê, principalmente, que esse idoso ele não tem contato com muitas pessoas, ele vai receber a vacina dentro do seu carro, ele não vai sair, ou se for de moto, a única pessoa que vai estar perto é o vacinador e o anotador. Então, são as únicas pessoas que estão perto e estão devidamente paramentados, para evitar tanto se contaminar quanto contaminar aquele idoso, né? Então, uma estratégia excelente que tem dado bons resultados. E amanhã vai acontecer mais um drive-thru? Exatamente. Amanhã nós temos um drive-thru na sede, na Via Paisagística, onde já é o nosso local habitual. O local também foi excelente, porque a gente não coloca no centro causando tumulto, né? Então, lá, por ser um local isolado, um local de boa circulação, ventilado, né, que é aberto, então, muito bom, não cria, os carros não ficam atrapalhando o trânsito, né, flui muito bem lá. E amanhã a gente vai estar realizando primeira dose, né, para esses idosos a partir de 65 anos, a partir das 16 horas. Nós colocamos um horário no final da tarde, que é um horário mais frio, né, para que o idoso possa sair. Geralmente quem leva o idoso é um acompanhante, então no final da tarde esse acompanhante pode já sair do seu trabalho e levar seu idoso até lá. Também solicitamos que nós observamos nesse final de semana, pontuamos algumas coisas que nos chamam a atenção. Primeiro, quando for levar seu idoso, tente levar só ele, não leve outras pessoas dentro do carro, porque quer queira, quer não, aglomera. Então a gente vê muitos carros com 5, 6 pessoas dentro, né? Isso não é bom para o idoso, que ele vai estar tendo contato com várias pessoas, né, dentro do carro. Outra coisa, observamos muitas pessoas, por exemplo, que tinha tomado a AstraZeneca e estava na fila para tomar a Coronavac. E aí a nossa equipe bem atenta, né, que nós já tínhamos atentado para isso, então conversava com eles, orientava que aquela vacina deles não era aquele momento. E aí a gente voltava, né? E também, um outro ponto, idosos que estavam com menos de 14 dias. E a gente solicitava que, durante essa semana, procurasse a unidade básica, né? E provavelmente nós teremos outro drive com segunda dose. Que a gente pode até estar divulgando com vocês, né, em outro momento. Professor, aí amanhã o drive a partir das 16 horas, lá na Via Paisagística, Coronavac e AstraZeneca? Coronavac, não, aqui será só AstraZeneca. Só AstraZeneca? Só AstraZeneca. Que o intervalo entre uma dose e a segunda? São 90 dias. 90 dias. Lembrar, deixar bem claro para a população que amanhã vai estar tomando a vacina, sua segunda dose só com 90 dias. Então, não procurar antes, ter cuidado quando estiver se aplicando o Coronavac, não levar o idoso não ir, porque as vacinas são diferentes, são laboratórios diferentes. Amanhã, exclusivamente, só AstraZeneca. Só AstraZeneca, porque foi o lote que chegou maior. Nós até recebemos Coronavac, mas dispensamos para o interior. Que então, lá eles têm um controle maior, né, desses idosos que está sendo realizado, é um número menor, e aí foi dispensado para eles. Então o interior recebe Coronavac e a cidade fica com AstraZeneca. E uma parte de AstraZeneca também. Nós dividimos, por exemplo, para não ficar dúvida. Alguns PSFs receberam AstraZeneca e outros receberam Coronavac. Mas todos devidamente orientados. E isso na hora da aplicação tem que ter muito cuidado também para acompanhar o cartão, para saber qual é a dose que o idoso tomou, para não... Nossa equipe estava atenta no final de semana a isso. Professora, e se de repente acontece, sabe lá Deus, e a pessoa toma a dose errada, o que é que faz? Já aconteceu, inclusive, em um município, né, do Ceará,
essa pessoa, esse idoso, está em observação para ver se apresenta eventos adversos. Até o momento está tudo bem. Ela tomou a primeira da AstraZeneca e tomou a segunda Coronavac. Mas graças a Deus não aconteceu nada, mas a gente precisa ficar observando. São vacinas novas, né? E aí, que tem que ter um controle. Tanto é uma observação do familiar, como também do profissional que vai fazer a vacinação. Todo mundo faz parte desse momento, né? Inclusive, Alistênio, nós fizemos nossos cartões de vacinação e temos todo o cuidado na hora do preenchimento para identificar. Só vacina se tiver com cartão. Que tiver a segunda dose só com cartão. Que é para poder a gente olhar se realmente é aquela vacina. Um outro ponto aqui que eu estava lembrando, que a gente encontrou sábado, eu pessoalmente, encontrei pessoas que tomaram a primeira dose em outros municípios e vieram tomar a segunda dose em Quixeramobim. Que inclusive pessoas até já estão morando no município. Mas lembrando, se eu recebo 500 doses de primeira dose para o município, eu só vou receber 500 doses de segunda. Então, é nominal. Então, quer dizer que se eu tomar a vacina em Quixadá e quiser tomar a segunda dose aqui, eu não posso? Não. O ideal é que seja no município da primeira dose, porque o município recebeu essa dose referente à segunda. Aí não tem como remanejar de um município. Exatamente. Não tem como remanejar, até pela logística da vacina depois de aberta. E também, caso ocorra de fazer aqui, tem todo um processo. Eu tenho que comunicar à superintendência. A superintendência informa o Estado ao Ministério. E isso leva tempo. Protocolos, mas que a gente precisa seguir. Né? Infelizmente, a gente tem que seguir. Então, infelizmente, nós não temos como realizar, como os outros municípios também não fazem, quando é tomada em Quixeramobim ou outra cidade. Então, se tomou vacina aqui, toma-se primeira dose, toma a segunda dose aqui também, tá? Também. Vamos lá, professora, vamos a algumas perguntas aqui do pessoal que está participando conosco. A Hilda Paz, está aqui no YouTube, ela pergunta: quem vai completar 65 anos em setembro, pode se vacinar amanhã? Ainda não, vai esperar que a próxima fase, grupo, aliás, é de 60 a 64. Então, aguardo só mais um pouquinho, vai ser antes de setembro, claro. Se Deus quiser, esse mês de abril ainda a gente está descendo para esses de 60 a 64, e aí essa pessoa vai poder tomar. Então, Hilda, segura mais um cadinho. A outra pessoa pergunta, ela disse que não tem carro, né, ô Mutuquinha? Não tem carro para ir no drive-thru, como é que faz? Se vai no posto de saúde, como é que faz? Os postos da sede, eles não estão recebendo esse lote, apenas do interior e o drive. Justamente, Alistênio, a nossa preocupação é porque a gente ia dividir o número de doses, ia ficar um número muito pequeno para cada unidade. E ia criar um aglomerado, né, de pessoas que não iam receber a vacina. De repente ia ter mais gente do que vacina no posto. Exatamente. Então, nós centralizamos no drive, mas o próximo lote irá para as unidades, que a gente espera esse lote ainda essa semana. Está chegando entre 1 e 2 lotes a cada semana no estado. Então, eu creio que até quinta-feira a gente vai estar recebendo outro lote. E aí você vai ampliando ainda mais. Vai para as unidades da sede. Tá. Tem mais perguntas, dessa vez em áudio, por favor, disponibiliza aí pra gente, o Mutuquinha, pra gente ver. Está falando no seu programa, eu sou o Eudásio Costa. Queria fazer uma pergunta para a doutora Luciana. Pois não. Se já concluíram a vacina de 75 anos acima. Que meu pai e a minha mãe tomaram a primeira dose, eu queria saber se concluíram a segunda fase. Eu sou hipertenso, tenho diabetes, e eu queria saber se eu tenho direito, tenho 62 anos, se eu tenho direito de me vacinar, fazendo o cadastro. 2 perguntas numa só. Vamos começar pelos pais dele, professora, como é que funciona? Aqui vou falar bem... Eudásio é o nosso famoso Dadá, então conhecido da região de Damião Carneiro, né, reconheci pela voz. Dadá, os seus pais receberam a primeira dose, se for AstraZeneca, pela idade que você me falou, eles têm mais de 75 anos, provavelmente tenha sido AstraZeneca,
e a gente já começou a receber as segundas doses. Nós recebemos sexta, um lote, e as equipes de PSF já estão se programando para realizar essa vacinação no domicílio também. Se ele recebeu a primeira no domicílio, ele vai receber a segunda também. E as pessoas com doenças crônicas, como ele falou, hipertensão, diabetes, quando entram nessa fila? Esse dele eu observo 2 pontos. Primeiro, ele tem 62 anos, então ele vai para o caso da Hilda, né? O próximo grupo, quando a gente concluir de 65, a gente desce para 60 a 64, que ele já será contemplado. Ou, no caso de comorbidades, após terminar essas de 60 a 64, nós vamos para a terceira fase, que é justamente comorbidades. Quando é que avança de fase, professora? O que é preciso? Quais são os critérios que precisam ser atendidos para avançar de fase? A gente tem que atingir o percentual 100% desse público. Como eu lhe falei, o Ministério nos fornece o público. Então, a partir do momento que a gente atinge, e claro, o Estado vai me dizer, pronto, já forneci 100% para esse público aí. E aí ele desce as fases. Também queria colocar, Elistênio, que é uma dúvida frequente, que muitos nos ligam, perguntando por que é que Fortaleza já vacinou de 60 e que Xeramobim ainda não. Né? Então, isso é uma dúvida frequente. E, inclusive, no grupo de gestores da regional, isso é o que mais tem nos questionado. Por que lá Fortaleza avança tanto e os outros não? Exatamente, e os outros não. E aí eu mesma lembrei de um ponto que, enquanto nós tínhamos recebido apenas lote de AstraZeneca, né, que nós recebemos no final de janeiro, nós passamos mais de um mês sem vacinar idosos, porque a gente não tinha mais AstraZeneca e Coronavac só estava liberado para os municípios com mais de 100 mil habitantes. Então é o caso, se eu não me engano, de Sobral, se encaixa, Fortaleza e região metropolitana. Então, por isso que eles estão na frente, porque eles receberam, se eu não me engano, foram 2 lotes. É tanto que o Estado divulga, entregando o 13º lote. Quixeramobim região recebeu o 11º lote. Então, 2 lotes foi apenas de Coronavac para esses municípios que tinham mais de 100 mil habitantes. Eu não sabia disso. Exatamente. Então quer dizer que nem sempre os lotes que chegam ao Estado chegam para todos os municípios? Não. Nesse momento, no início de fevereiro, lembro bem, foi colocado que Fortaleza e esses municípios estavam recebendo porque tinha mais de 100 mil habitantes. E precisavam avançar. Então, eles vacinaram mais do que os outros municípios. Entendi. Receberam um percentual maior devido a isso aí. Quando nós viemos receber Coronavac para idosos, já foi no final de fevereiro. Professora, deu para sentir, desse período que já começou a vacinação, alguma redução no público que já foi vacinado, de procura nas unidades de saúde, por exemplo, de idosos com agravamento da doença? Nós temos estudos já da Fiocruz, que diz que depois da vacinação, principalmente 75 anos, o número de internações, né, por Covid em idosos caiu mais de 40%. Então, isso já é reflexo da vacina. Então, ela já se vê que ela está surtindo efeito, né? Então, se eu não me engano, 46% das internações caíram de idosos. Outra pergunta muito frequente. Mesmo tomando a segunda dose, respeitando também o período depois da aplicação da segunda dose, eu peguei a Covid. Quando eu digo a pessoa que tomou a vacina. Isso acontece, professor? Eu não tomei a vacina, não era para eu não pegar ou não era? Como é? Esclareça esse assunto para a gente. Com certeza. É uma dúvida também que surge muito. A vacina, ela é principalmente para evitar as formas graves da doença. Por exemplo, um paciente complicar, ter comprometimento do pulmão, que é o que está levando principalmente à necessidade de oxigênio, de intubação, né? Então, a vacina ela vem para proteger nesse sentido, das formas graves. Não quer dizer que eu tomei a vacina, tomei a primeira, tomei a segunda, eu não vá ter Covid, eu não vá adoecer. Acontece. Inclusive, nós estamos com vários profissionais de saúde que já tomaram as 2 doses e estão com Covid. Mas a gente observa que ele está desenvolvendo a forma leve, sintomas leves. E muitos nem sintomas têm. Foi feito um teste e viu-se que estava com Covid, né?
Então, esse é o intuito da vacinação. E, claro, a gente sempre orienta, principalmente os idosos. Tomou a vacina, as medidas de precaução continuam. A gente tem que ter isolamento, distanciamento social, higienização das mãos. Por quê? Porque a gente ainda está em pandemia. Nós só vamos ver um resultado realmente da cobertura vacinal daqui a 1 ano, mais ou menos. Aí sim é que a gente vai conseguir ter resultado. A vacina da Covid-19, ela é feita de vírus, né? A doença é causada por vírus e vírus sofre mutação. Ele muda muito rápido, né? Se transforma, pode-se dizer assim. E quando a vacina protege daquela forma ali, daquela variante, aí aparece uma outra variante. É diferente, por exemplo, de doenças como o sarampo. A vacina, ela protege 99%. Então, a pessoa que tomar a vacina do sarampo, ela vai ter menos de 1% de chance de ter a doença. Não é a mesma coisa por doenças causadas por uma certa mutação de vírus, como é o caso da influenza, né, a gripe e a Covid agora. Outra pergunta, o Cleiton Souza, quem tomou a primeira dose em um posto de saúde, está marcada a segunda para o dia, ele diz, dia 22, eu queria saber se só no dia 22 mesmo, porque estão dizendo que vai ser agora acima de 70 anos. Boa pergunta também, Cleiton. Nós aprazamos, quando realizamos a primeira dose, fizemos o aprazamento para 28 dias, certo, que é a data limite. Como nós já recebemos a segunda dose, então a gente está tentando antecipar pelo menos 20, 21 dias dessa segunda dose. Se nós temos dose e a população já está apta a receber, vamos dar vazão. Nosso intuito principal é vacinar e deixar a pessoa com mais resistência à doença. Esse intervalo, especificamente de Coronavac, é em torno de 15 dias, não é isso? 14 a 28 dias. 14 a 28 dias. Não se recomenda tomar antes e nem depois. Então, também ter esse cuidado para a gente não fazer antes. E, diante desse estudo que foi publicado ontem, né, a gente vai dar um intervalozinho maior. Então, pelo menos 20 a 21 dias para realizar a segunda dose. O estudo que foi publicado ontem, inclusive, em matéria na Globo, de que um intervalo maior da Coronavac pode ser mais eficaz, mas isso não quer dizer que quem já tomou esse intervalo obedecendo os 15 dias, a vacina não deixa de ser eficaz, né, professor? Com certeza, vai ter sua eficácia sim, né? É tudo muito novo, Elistênio. Vacina, né, nova, a doença em si. Então, estudos estão sendo feitos a todo tempo. É tanto, para você ter uma ideia, na vacinação, vários públicos estão entrando, porque a gente vê que há um risco dessas pessoas do adoecimento. Então a gente nem conclui um grupo, já abre outro. Uma pergunta que eu achei interessante. Maria Luciene Rodrigues, ela, depois de quantos dias de vacinada a pessoa pode ingerir bebida alcoólica? Tem algum problema se eu tomei vacina e bebi, professora? Na realidade, a questão do uso do álcool, né, é porque ele debilita o organismo. Se eu estou fazendo uma vacina que vai mexer com o meu organismo para produzir anticorpos, o álcool pode interferir nisso aí. Então, a gente pede realmente um tempo, né, a abstinência de álcool por pelo menos 7 dias, para que o meu organismo não fique debilitado, porque o álcool debilita o organismo. Porque não é assim, tomei a vacina e pronto, não. Tem exatamente. O período a vacina leva 10 dias para começar a produção de anticorpos. Então, se tomar bebida alcoólica, pode atrapalhar a produção desse anticorpo. Exatamente. Vai debilitar o meu organismo, vai deixar meu organismo fraco no momento em que eu preciso que ele esteja forte para produzir os anticorpos. Então, ó, dica interessante, tá? Aí, Maria Lucilene fez essa pergunta, interessante. Eu ia fazer outro questionamento, meu Deus, eu esqueci aqui. Era sobre a questão da Coronavac para fazer a aplicação. Mas, enfim... Elistênio, enquanto você está tentando lembrar aí, eu lembrei de outra coisa aqui que eu vi, me atentei. Se eu tomei a vacina da Covid, tomei a primeira dose e contraí a doença, eu só posso tomar a segunda dose 30 dias depois do resultado do PCR, que é aquele do cotonete, do SUAB. Então, aí vai mudar a segunda dose, o intervalo.
certo? Eu preciso ter 30 dias depois desse resultado. Mas nesse intervalo de uma dose e outra, eu contraí a Covid, aquela primeira dose, ela anula ou ela continua servindo? Ela continua servindo. Eu só não vou aplicar a segunda dose, não é nem que seja proibido, certo? É apenas uma precaução. A gente sabe que depois de 10 dias a doença pode complicar, o organismo pode complicar. E aí, para a pessoa que tomou a vacina não associar a vacina, né, a complicação que pode ser da doença, então a gente adia essa vacinação até que ele esteja bem, sem sintomas, para tomar a segunda dose. Mas a primeira está servindo. Inclusive, um fato muito curioso foi que o cantor Agnaldo Timóteo, que infelizmente faleceu, ele contraiu a doença no intervalo entre uma dose e outra. A pergunta que eu ia fazer, professora, era a respeito dos sintomas. Por exemplo, tomei a vacina, aí eu fiquei meio mole, sei lá, que assim, será que essa vacina presta ou não presta? Acontece isso? Acontece, são reações adversas. Nossas equipes também estão atentas a isso, que além de reações adversas esperadas, existem efeitos adversos graves. Né? Então, se ocorrer um efeito adverso além do que a gente já espera, nós temos que notificar. Faz a notificação, essa notificação vai para o Ministério da Saúde, um sistema próprio, e dentro daquele período em que a pessoa vai estar em observação, o Ministério vai dizer se realiza a segunda dose ou não. Então, essas reações que você está me falando são normais, são esperadas. Não só da vacina da Covid, mas como da gripe também, como qualquer outra vacina. Por exemplo, criança fica com uma perninha vermelha, tem febre. Então, são reações esperadas. Do mesmo jeito, a Covid e a influenza. Isso não quer dizer que a vacina é menos proveitosa. Não, de jeito nenhum. Tem gente que diz, porque eu não senti nada, eu acho que a vacina nem serviu. Depende de organismo para organismo. Né? E também, Alistênio, lembrei de outra coisa. Os sintomas da gripe, elas são semelhantes à Covid. A da Covid. Né? Então, nesse período, principalmente, que é o que a gente chama da quadra invernosa no Ceará, coincide com a vacinação da influenza. Então, muitas pessoas apresentam quadro gripal, que acha que é Covid e, na realidade, já é gripe. Né? Claro que a gente adia a vacinação, uma melhora, principalmente quando se tem febre. A gente adia para que essa pessoa esteja melhor para receber a vacina. Mas já tivemos muitos casos de pessoas que acham que é Covid e faz o exame e dá negativo. Na realidade, é a gripe já chegando. Eu estando positivo para a doença, eu não posso tomar a vacina? Não. Se eu estiver positivo, comprovado, eu vou adiar 30 dias para o recebimento, né, da vacina. Até eu conseguir... Até meu mesmo que seja no intervalo, mesmo que seja no intervalo de uma dose e outra. Isso, mesmo que seja no intervalo. De qualquer da fabricante. Qualquer uma delas. Se eu estou com sintomas, eu positivei, eu aguardo 30 dias daquele resultado do exame para poder tomar a vacina. A senhora precisa informar esses dados de quem se vacina em algum local? Alguém acompanha essa vacinação? Precisamos sim. Inclusive é nominal. A gente não coloca apenas número de realizados, não. No nosso vacinômetro, a gente divide, né, o total vacinado no dia, aquele número grande, que é referente à primeira dose. Ali a gente não soma a segunda, né, primeira dose. E embaixo, a gente coloca por faixa etária. Então, de 75 anos e mais, 65 a 69. Então, lá está dividido, primeira dose e segunda dose. Mas, para o Ministério da Saúde, eu tenho que informar o nome da pessoa, a data de nascimento, o CPF ou o cartão do SUS. Então, todas essas informações vão para esse banco de dados? Vão para o banco de dados. E aí, mais uma vez, eu reforço o compromisso das nossas equipes. Além de vacinar, eles também são responsáveis por digitar essas vacinas realizadas. E não é pouco, eles têm. Eu imagino. A gente tem que informar a primeira e tem que informar a segunda dose. Certo? Na hora que a pessoa está informando a segunda dose, o sistema já acusa. A pessoa está com tantos dias da primeira dose.
Então, realmente, eles estão fazendo essa força-tarefa de vacinar e informar. Então tem como eu saber que dia fulano e tal que tomou a primeira dose, tomou o local e tudo? Com certeza. Tudo isso ele dá informatizado. tudo. Inclusive, ele dá onde a pessoa mora. Se uma equipe da cidade aplicar de uma pessoa do interior, na hora que ela colocar os dados, vai dizer que ele está cadastrado em tal canto. Professora, sobre as seguranças das vacinas, onde essas vacinas são armazenadas, qual a estratégia que o município utiliza para resguardar esse material? Muito bom o questionamento, Elistênio. Inclusive surgiram vários fatos e falando de perda. Também queria colocar o município até hoje, 12 de abril, nós tivemos perda zero. Não perdemos uma dose sequer de vacina. Isso é importante, que inclusive a AstraZeneca, ela sempre vem com um percentualzinho a mais de doses. Em vez de vir 11, em vez de vir 10, vem 11 doses, 12 doses, pelo menos estava vindo. E aí, quando a pessoa vai ver, por exemplo, o que nós recebemos, nós aplicamos mais do que o que recebemos, porque são essas doses extras. E essas doses extras nós também informamos ao Ministério. Então, todo dia, ao meio-dia, além do que a gente digita, nós informamos para o Estado o número de doses que foi feita. Então, uma plataforma, e lá pergunta: quantos idosos de tal idade tomou a vacina? Quantos da AstraZeneca? Quantos da Coronavac? Quantas doses extras? E a gente tem que informar esse número de doses extras. Também está acontecendo muito, Coronavac ultimamente para idoso não está vindo 10 doses, está vindo 9 doses. E aí quando a gente pega um frasco com 9 doses, a gente também notifica ao Ministério. Então quer dizer que dentro daquela, chama ampola, né? O frasco ampola. O vidrinho, né? Então ali dentro eu consigo vacinar 9 ou 10 pessoas. 9 ou 10 pessoas. O correto seria 10. Mas, devido à fabricação no Butantan, né, que creio que uma falha lá, está vindo frasco com 9 doses. E aí eu preciso informar. E aí eu tenho que notificar, né, tem um sistema próprio para eu notificar que recebi um frasco que está frequente. Não foi apenas um. Está frequente não só em Quixeramobim, na região inteira. Então quer dizer que dentro do negocinho daquele eu posso vacinar 9 pessoas? 9 ou 10 pessoas. 9 ou 10 pessoas. E aí depois de aberta, o frasco da AstraZeneca tem uma validade de 6 horas. Então as nossas equipes, elas têm que estar atentas, se não realizar tudo, chegar em tempo hábil em outra comunidade para poder aplicar essa vacina e não ter perda. Como eu falei, nossa perda até hoje foi 0. Então tem que ter um planejamento. Tem que ter um planejamento. Bem feito, porque senão... Tem que ter uma equipe ativa. Nossos profissionais que trabalham na rede de frio do município, que eu vou falar já um pouquinho, eles estão prontos. Caso chegue doses do interior ou até mesmo da sede que não realizou tudo, eles já têm uma lista de pessoas que estão aptas a receber. E aí, automaticamente, elas correm lá e fazem essa vacina. Para não deixar perder. Se a gente está vendo uma coisa tão preciosa, tão esperada pela população, nós vamos perder para quê? Exatamente. Né? Que a gente poderia dizer, não consegui vacinar em tempo hábil. Mas o nosso compromisso realmente é em vacinar o maior número possível. É isso aí. E aí a questão do armazenamento. Nós temos uma rede de frio no município, vale salientar que é a mais bem equipada da região. Nós temos câmaras próprias para receber e guardar essa vacina. Então a gente armazena todas as vacinas nessa rede de frio. Temos várias câmaras, como eu falei, tanto para a vacina da Covid como as de rotina também, que a gente tem que ter esse cuidado, armazenar bem, aplicar em tempo hábil, que não é só vacinar, é levar um produto de qualidade. Não adianta eu levar um produto que, por exemplo, estava numa geladeira comum e não estava dentro da temperatura ideal, que as vacinas elas têm que estar conservadas entre mais 2 e mais 8. E as nossas câmaras, elas fornecem essa proteção. E toda vacina de Covid, ela vai e ela retorna. Se eu levei 2 frascos por Uruquê, por exemplo, só apliquei 1,
o outro volta para ser guardado na rede de frio. No outro dia a equipe leva novamente. Não fica vacina da Covid no interior e nem na cidade. Então quer dizer que as vacinas que foram para serem aplicadas na zona rural ou no posto de saúde na sede, ela não fica no posto. Não fica. Ela volta para o centro de... Ela volta para o centro de distribuição da rede de frio. Para evitar qualquer problema. Para evitar extravio, para evitar roubo, perda, furto. Exatamente. Ela é guardada, né, dentro, e também a conservação adequada, né? As nossas câmaras, elas possuem gerador próprio, né? Pode faltar energia 3 dias, elas aguentam dentro daquela temperatura. Para realmente não haver perda. Para não ter perda nenhuma. Das vacinas. Gente, bom, vamos aqui já caminhando para os finalmente. Muita pergunta, a gente extraindo o máximo de informação possível da professora. E já são 12h27, ainda temos a participação do nosso amigo Hugo, ainda temos outras pautas no programa. Mas vamos rapidinho trazendo a última pergunta aqui para a professora. É uma pergunta voltada para a área da educação. É uma professora, o governador autorizou aí o funcionamento de algumas séries, né, de forma presencial, e a dúvida em relação a essa vacinação dos profissionais da educação. Vamos ouvir. Com relação à vacinação dos professores, eles serão contemplados pela Covid, mas não nesse momento. Nesse momento. Né? Estamos aguardando o posicionamento do Ministério da Saúde. Como eu falei, os públicos eles vão se ampliando, né? Vai sendo introduzido. Nós, enquanto município, não temos esse poder de decisão. E aí, até assistindo o jornal esses dias, que é pouco tempo para assistir hoje, né? Eu vi que tem um estado, se eu não me engano, São Paulo ou Rio, está vacinando professor. E aí eu me questiono, como? Se nós temos uma demanda que vem do Ministério da Saúde. Né? Como que consegue... Exatamente, como é que consegue vacinar um outro público se nós não temos ainda nem para os que estão elegíveis? Vamos ver a pergunta para a gente ver, por favor, solta aí. Bom dia, Aristênio. Eu gostaria de perguntar à doutora Luciana, assim, a respeito do critério que o Camilo Santana falou a respeito do retorno das aulas, e a gente gostaria de saber, como mãe, e também a respeito dos profissionais da educação, porque ele liberou a faixa etária de criança de 4 a 5 anos. No caso, criança que esteja no infantil 4, infantil 5, e criança que esteja até no segundo ano, do fundamental. A gente gostaria de saber se vai ter vacina para os profissionais da educação agora, né? Porque como está liberado, a gente gostaria de saber, porque até agora a gente não foi informado de nada. Eu, como mãe, gostaria de saber. A preocupação plausível, né, da mãe? Com certeza, né? Vai ter contato com criança. Hoje nós temos muitos casos de Covid em criança, que o ano passado nós não tínhamos, né? E agora a gente vê que ela não escolhe só idoso, ela escolhe jovem e criança também, né? E a preocupação dela é a nossa também. Nós que trabalhamos tentando evitar o adoecimento, né? É a nossa preocupação. Mas, como eu coloquei, a gente precisa de orientação do Ministério da Saúde e do Estado. Então, vamos aguardar. Eu creio que vai ser ampliado nesse público, vai se introduzir os professores, mas a gente só pode realizar realmente quando tiver definido. E, claro, doses recebidas. Exatamente. Professora, mais alguma informação para passar? Mais alguma orientação? Não, apenas realmente essa questão da influenza, nós falamos muito da Covid, né? Mas dizer que hoje as nossas equipes já estão fazendo vacina da influenza em alguns interiores, né? Procurar esse público que a gente está solicitando na primeira fase, que são crianças, gestantes e puérperas, que possam tomar logo sua vacina, para a gente evitar o adoecimento e a sobrecarga dos hospitais e UPAs. Né? Então, nós recebemos 28% de vacina da gripe, que dá 2.800 e alguma coisa, e já está disponível para a população. Esse público, né, que a gente está divulgando já.